Vou falar da indutância mútua e do transformador ideal. Então imagine aqui que eu tenho uma bobina dentro da outra. Eu tenho uma bobina com área S1 e comprimento L1 e uma bobina com área S2 e uma comprimento L2, onde a bobina 1 tem N1 voltas e a bobina 2 tem N2 voltas. Primeiro eu calculo as autoindutâncias, isso daqui eu já sei dos vídeos anteriores. A autoindutância da bobina 1, L11, é o fluxo que a bobina 1 produz devido a ela mesma, devido a uma corrente que passa por ela. Considerando que o fluxo em 1 devido a 1 é o número de voltas vezes as áreas de 1 vezes o campo magnético que 1 produz nela mesma, aproximando pela expressão do campo que dentro do solenoide ideal, eu vou ter essa expressão aqui. Dividindo pela corrente em 1, eu tenho que a autoindutância é essa expressão, é a permeabilidade magnética do vácuo, se eu não tiver nada no meio, obviamente, né? Mas tem outra bobina, mas estou me ignorando isso daqui. Número de voltas de 1 ao quadrado, a área de 1 dividido pelo comprimento 1. A autoindutância de 2, simetricamente, vai ser a mesma expressão, só que só troco o 1 por 2, o índice 1 por 2. Tá, o que vai ser indutância mútua? A indutância mútua vai acontecer o seguinte: se eu tentar passar uma corrente por 1, vai produzir um fluxo aqui dentro. Esse fluxo vai produzir uma indução na bobina 2, que vai produzir uma corrente induzida em 2, e essa corrente induzida em 2 vai produzir um campo em 2, que vai produzir uma indução em 1. Então percebe que 1 induz corrente em 2 e 2 induz corrente em 1. Eu vou chamar isso de indutância mútua. Como que eu vou calcular isso? De novo, é fluxo por unidade de corrente. Então, a indutância mútua de 1 devido à corrente que passa em 2 é o fluxo em 1 devido à corrente que passa em 2, certo? Então, eu vou dividir esse fluxo pela corrente em 2. Percebe que o fluxo em 1 vai depender do número de voltas em 1, das áreas em 1, do campo magnético que 2 produz e da corrente que 2 produz. Eu estou colocando esses índices linhas aqui pelo seguinte: em 2, certo? A bobina ideal, ele só produz campo dentro dela. Então, não posso considerar todas as voltas de 2, porque parte das voltas aqui no meu desenho estão fora da bobina. Então, parte das voltas aqui não recebem fluxo, parte das voltas de 2 não recebem fluxo devido a 1. E o mesmo argumento para as áreas, certo? Eu não posso usar, no caso aqui de 2, quando eu estiver passando fluxo em 2, eu não posso usar a área total de 1, porque 2 só vai produzir fluxo dentro dela mesma e não aqui fora. Por isso que eu coloco esses índices linhas. No nosso caso, a indutância mútua em 1 devido a 2, o número de voltas efetivos em 1 vai ser a proporção dos comprimentos, porque o comprimento de 1 é menor do que 2, então o número de voltas efetivo vai ser proporcional. E como a área 2 é menor do que a área 1, como a área 2 é menor do que a área 1, eu vou ter que, não posso considerar a área inteira S1, então S1' é igual a S2. Então eu substituo esse cara aqui, e eu vou ter essa expressão, onde, se você perceber bem, eu estou pegando para a indutância mútua em 1 devido a 2, estou pegando a área 2 e estou pegando o comprimento 2, que é o maior comprimento, o menor área e maior comprimento. Quando eu calculo a indutância mútua em 2 devido a 1, eu vou calcular o fluxo que 1 produz em 2. O fluxo que 1 produz em 2, eu vou pegar só a proporção aqui das voltas em 2 e eu vou pegar só a área de 2, certo? Então, S'2 é o próprio S2 e o número de voltas em 2 vai ser a proporção, vai ter o mesmo, não, sei lá o que vai, a questão vai ter essa expressão aqui que é igual a essa, ou seja, eu estou pegando maior comprimento e a menor área, certo? De tal forma que a indutância mútua é igual, fica igual nas duas expressões. Então eu vou ter aqui, indutância mútua vai ser permeabilidade
magnética do vácuo, número de voltas de 1, o número de voltas de 2, e vou pegar a menor área, que uma cruza com a outra, e o maior comprimento, que um cruza com o outro. Isso quer dizer que a indutância mútua máxima é quando as áreas forem iguais e os comprimentos forem iguais. Ou seja, a indutância mútua máxima vai ser quando as duas bobinas tiverem uma certinho casada dentro da outra, com a mesma área e o mesmo comprimento. Ou seja, isso vai acontecer quando essa indutância máxima for o produto das indutâncias, que você levar isso daqui ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, você vai perceber que essa expressão aqui é o produto da autoindutância de 1 vezes a autoindutância de 2. Então, num caso geral, a indutância mútua vai ser a raiz, vai ser a indutância máxima, vezes um coeficiente de acoplamento, onde esse coeficiente de acoplamento é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Certo? 0 é completamente desacoplado, os dois indutores estão muito longe um do outro, e 1 eles estão perfeitamente acoplados. Tá, ficou meio confuso, mas é isso aí. Abre aí e reflete que você vai chegar na conclusão que é isso mesmo. Então, se eu pegar aqui e tentar montar um transformador, eu tenho aqui uma força eletromotriz, então eu tenho uma malha 1, que é independente, então a corrente 1 passa só em 1. E eu tenho um acoplamento aqui entre duas bobinas com o circuito 2, onde a bobina L2 está no circuito 2. Então eu vou ter uma equação das malhas para o 1, uma equação de malha para o 2. Eu escrevo aqui para o 1, escrevo para o 2. Repara que a queda de potencial aqui em cima do gerador é menos epsilon. A queda de potencial devido à autoindutância de 1 é L1. Ah, faltou um ponto aqui, perdão, esqueci ponto em tudo quanto é lugar. Ai, Jesus, que é a derivada segunda da corrente. Mas tá, a queda de potencial em 1 devido à corrente que passa em 1 está aqui. E o fato de eu passar corrente em 2 vai estar associada com uma indutância mútua, porque se eu passar corrente em 2 eu produzo fluxo em 1. E isso está expresso nessa expressão aqui. Esse sinal de menos está aqui para me falar o seguinte: se eu passo uma corrente em 1, eu produzo uma corrente em 2 que vai compensar a variação do fluxo. Se essas coisas estiverem perfeitamente acopladas, eu não vou ter campo magnético nenhum aqui. Se estiver perfeitamente acoplado e tiver o mesmo número de voltas, quando eu passar um fluxo aqui, eu vou ter um contrafluxo aqui do outro lado que vai eliminar. Então, se eu somar essas duas expressões desse jeito e for um acoplamento ideal, somando os dois, esse termo corta com esse for ideal e o N1 igual a N2, certo? Deixando muito bem claro. Isso vai ficar como se fosse um circuito só. Esse é o significado desse sinal de menos, que ele está compensando, a indutância mútua está compensando do jeito que eu estou colocando o sinal. É claro que se eu inverter o sinal da corrente, eu inverto esse sinal aqui, certo? Aqui não, aqui, tá, você entendeu. O fato é, olhando para essas equações aqui, eu posso isolar o epsilon para o outro lado e posso reconhecer que m é igual a constante de acoplamento L1 raiz de L1 vezes raiz de L2, L1 é igual a raiz de L1 vezes raiz de L1, L2 é igual a raiz de L2 vezes raiz de L2, de tal forma que tanto aqui quanto aqui eu posso colocar um raiz de L1 em evidência, tanto aqui quanto aqui eu posso colocar um raiz de L2 em evidência. Passo esse cara aqui, que é a força eletromotriz que está agindo sobre a resistência para o outro lado. Então isso daqui é como se fosse a força eletromotriz agindo sobre a resistência. Então repara aqui que o que sobrou aqui dentro tem derivada segunda da corrente em 1. Aqui é corrente em 1. Derivada segunda da corrente em 2. Se o acoplamento for máximo, K igual a 1, constante de acoplamento for 1, então isso daqui é 1, aqui é 1. Se eu dividir essas duas expressões uma pela outra, esse termo corta com esse, porque eles ficam iguais, de tal forma que a força eletromotriz da minha bateria vai ser igual à força eletromotriz que estou medindo lá na minha resistência, vezes uma proporção do número de voltas.
Em outras palavras, a força eletromotriz que eu medi no número de voltas vai ser igual à força eletromotriz da minha bateria vezes N2 por N1. Então, se eu tiver um número de voltas muito maior em cima da bobina 2, eu vou produzir uma força eletromotriz sobre a minha resistência que é muito maior do que a força eletromotriz da minha bateria. E esse é o princípio do transformador ideal. O transformador real a gente também vou deixar para daqui a um capítulo, quando a gente estudar circuitos com corrente alternada, fasores, que fica mais complicado incluir essas constantes aqui. Obviamente, epsilon vezes a corrente em 1, nesse caso ideal, vai ser igual ao epsilon R, que é a queda de potencial aqui no resistor, é onde ele está consumindo, certo? Aqui isso daqui é R vezes Q2 ponto, vezes Q2 ponto. Ou seja, a potência que eu estou fornecendo aqui tem que ser igual à potência que eu estou consumindo do outro lado. Isso significa que se eu aumento a força eletromotriz com o transformador, eu necessariamente tenho que diminuir a corrente. Não tem almoço de graça. Free Energy só naqueles canais do YouTube que não entendem de ciência.